E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Até agora a gente viu dois tipos de oscilação: o sistema massa-mola e o pêndulo simples. Agora a gente vai ver outro tipo de oscilação, que é a onda. Mas antes disso, a gente vai ver a diferença entre pulso e onda, tá? Então, pulso é toda perturbação gerada em um ponto no meio e transmite por demais pontos, tá? Então, é como a batida do nosso coração, tá? E também o pulso, que é quando a gente balança a corda uma vez e ela faz esse movimento aqui, tá? Onda é a sequência periódica desses pulsos, ou seja, a repetição desses pulsos em um curto período de tempo, tá? Então, a gente tem um pulso, é quando você balança a corda uma vez, e a onda é quando você balança a corda várias vezes. Aí fica esse movimento aqui. Podemos classificar essas ondas em dois critérios: sua forma e sua natureza. As ondas podem ser classificadas pela forma transversal ou longitudinal. A onda transversal é quando a perturbação é perpendicular à propagação da onda. E a onda longitudinal é quando a perturbação é na mesma direção da propagação da onda. Na onda transversal, você tem aqui, ó, a propagação da onda aqui, para esse negócio, e a perturbação é daqui para cá, tá? Isso quer dizer que a perturbação é perpendicular à propagação da onda. Então, a onda numa corda, quando a gente fica balançando ela é uma onda transversal, tá? Uma onda longitudinal é quando a direção da propagação da onda é dessa aqui, ó, e você está balançando a mola do lado para frente e para trás, tá? Então a perturbação é nesse sentido aqui, tá? Então a perturbação ela tem o mesmo sentido que a propagação da onda, beleza? Então ondas longitudinais são quando a perturbação tem o mesmo sentido da propagação da onda. E ondas transversais é quando a propagação tem um sentido diferente, tá? Uma direção diferente da perturbação da onda, tá? Um exemplo de onda longitudinal é o som, tá? E um exemplo de onda transversal é a onda que a gente faz na água. Classificação pela natureza das ondas. As ondas podem se classificar pela origem, tá? Podem ser ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar, como é o caso da onda sonora, que só se propaga pelo ar, tá? A onda na água e a onda na corda. Essas ondas precisam de um meio material para se propagar, tá? As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar, como é o exemplo da luz, da onda de rádio, do Wi-Fi, que é a mesma coisa do rádio, né? E outras coisas, o raio-x, raio gama, a infravermelha, micro-ondas e outras coisas, tá? Propriedades de uma onda. Então, a gente tem a crista, que é o ponto mais alto da onda. Então, aqui você tem uma representação de uma onda, tá? Então, aqui é o ponto mais alto da onda, aqui é o ponto mais alto da onda,
e aqui é o ponto mais alto da onda. Então a gente chama isso de crista, tá? O vale é o ponto mais baixo da onda. Então aqui é o ponto mais baixo da onda, aqui é o ponto mais baixo da onda e aqui é o ponto mais baixo da onda. Isso a gente chama de vale, tá? Amplitude é a altura da onda marcada pela distância do ponto de equilíbrio até a crista. Então é o seguinte, essa linha aqui azul é o ponto de equilíbrio da onda, tá? Então se eu pegar a distância desse aqui, até a crista, eu vou ter a amplitude, beleza? Comprimento da onda. O comprimento da onda é o que a gente vai usar muito, tem um símbolo, tá? Esse símbolo aqui que a gente chama de lambda, tá? Não se esqueçam porque isso aí vai ser muito importante. Então, o comprimento de onda é o comprimento do ciclo completo de uma onda que é marcada pela distância de uma crista a outra, tá? Então, eu tenho uma crista aqui e eu tenho uma crista aqui. A distância de uma crista a outra é o meu comprimento de onda, beleza? A frequência. Assim como na oscilação, a frequência é o número de ciclos completos em um determinado tempo, tá? E o período também, assim como na oscilação, é o tempo que leva para uma onda completar uma oscilação completa. Ondas bidimensionais. As ondas bidimensionais são ondas que se formam em um plano, ou seja, as ondas que têm duas dimensões, tá? Nesse estudo, a gente vai usar as ondas produzidas nas águas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa saber o que é concordância de fase e o que é oposição de fase, tá? Então, concordância de fase é quando tem o mesmo sentido do movimento, tá? Por exemplo, crista com crista. Então, essa onda aqui está em concordância de fase com essa aqui, beleza? Oposição de fase é quando o sentido de movimento é oposto, tá? Por exemplo, crista com vale. Então, eu tenho uma crista aqui, ó, e eu tenho um vale aqui. Então, essas duas ondas aqui, essas duas partes da onda, estão em oposição de fase, tá? E a gente tem a linha de onda. Então, linha de onda são pontos no meio que vibram em concordância de fase. Então, como eu já disse aqui, essa crista aqui está em concordância de fase com essa crista aqui e elas formam uma linha de onda, tá? Raio de onda é um segmento de reta orientado que representa a propagação de onda em uma determinada direção. Então, o raio de onda é basicamente igual ao raio normal de uma circunferência, só que ela vai indicar a direção que a onda está indo, tá? Então, aqui é um raio de onda. Frente de onda é um conjunto de pontos do meio que são alcançados no mesmo instante pela mesma fase de onda. Então, eu tenho essa fase de onda aqui, ó, essa primeira fase de onda, tá? E todos os pontos que estão nessa fase de onda aqui é uma frente de onda. Mais para frente, a gente vai ter uma propriedade da onda que vai dizer que toda frente de onda pode se transformar em uma nova onda, tá? Que é o princípio
que vai dar a difração, tá? Mas depois a gente vai ver isso. Velocidade da onda. A velocidade de propagação das ondas mecânicas depende apenas das propriedades do meio em que se propagam. Se o meio tem as mesmas propriedades em todos os pontos, então o meio é isotrópico e a velocidade da onda é constante. Tá? Se o meio tem propriedades distintas em algumas direções, então o meio é anisotrópico. Beleza? E assim a velocidade da onda não é constante. Então, em um meio isotrópico, a gente tem a velocidade constante. E por consequência, o seu período e a sua frequência também são constantes. Tá? Daí a gente tem a fórmula que a gente viu no primeiro ano, tá? A fórmula da velocidade, que é V igual a ΔS sobre ΔT. Esse ΔS é a distância percorrida, tá? Então, como ela é uma distância dada pelo comprimento, a gente pode substituir por um comprimento de onda, tá? E esse ΔT aqui é o tempo, tá? E a gente pode substituir por um período, tá? Então, substituindo, colocando essa coisa aqui na forma de onda, então a velocidade da onda vai ser essa aqui, que é o comprimento de onda dividido pelo período, tá? Agora, a gente viu em oscilação que a frequência é igual a 1 sobre o período, não é? Se eu pegar esse f aqui e substituir por isso, tá? Então vai ficar essa coisinha aqui. Então a velocidade da onda é dada por isso aqui. O comprimento da onda vezes a frequência da onda. Beleza?